Gostava que todos nós pudéssemos refletir sobre isso. A igreja que queremos ser. É importante nós entendermos que estamos a viver um ano de abundante graça, mas isso não canaliza toda a responsabilidade para Deus. Também temos responsabilidade nesse papel e neste ano. Se queremos usufruir de alguma forma da abundante graça de Deus, temos que ser merecedores dessa graça. 3 améns, mas tudo bem. O resto está... Se queremos um ano de abundante graça, temos que ser merecedores dessa graça. Mais 4 ou 5. Mas eu acredito que no final, na totalidade, vão querer. Digam amém só aqueles que ainda estão a dormir. Há sempre um que cai. Então, é isto que te digo. Desperta tu que dormes. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42, e vamos ler até o versículo 47. A igreja que queremos ser. E vamos, com base neste texto, com base nesta realidade, com base nesta exposição bíblica e no testemunho e no exemplo desta igreja, vamos refletir pontos que devemos ter ou ser ou ter vincados em nós, que devem ser como alicerces, devem pertencer à nossa estrutura de igreja. Deve fazer parte dos nossos hábitos, da nossa rotina como igreja. Vamos olhar por uma igreja que é exemplo, a igreja primitiva. A igreja pelo qual nós olhamos e podemos dizer: uau, é esta igreja que eu tenho que ser, é esta igreja que eu quero ser, é esta igreja que eu quero seguir, é este exemplo que eu quero ter vincado, marcado no meu coração, para que possa pôr em ação nos dias de hoje. É esta igreja que eu quero ser como esta igreja. E todos nós sabemos já, Atos 2, é a igreja primitiva, é lógico que nós queremos ser como ela. É lógico que nós já conhecemos estas escrituras, este texto, de trás para a frente. É lógico, todos nós sabemos que é com essa base neste texto que nós seguimos uma visão, unânimes, é com base neste texto. Atos 2, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Somos como ela? Não, mas queremos ser como ela. Queremos a todo custo ser como ela, não só os pastores, não só a liderança, mas toda a membresia. Nós queremos ser como esta igreja, nós queremos nos esforçar a ser como esta igreja. Queremos rasgar as nossas vestes, não literalmente, ok? As vestes da alma, as vestes do nosso ego, do nosso orgulho, rasgar e ser como ela. As vestes que só adornam por fora e não por dentro. As vestes que trazem uma beleza momentânea, reservada só para determinada altura. Nós queremos rasgar essas vestes e nós queremos ter a identidade desta igreja. Atos 2, 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha a igreja que queremos ser, só assim já de rajada no primeiro versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. As orações estão por último, mas não quer dizer que sejam as menos importantes. Então é mais importante a doutrina? É importante a doutrina. É importante a comunhão? É importante a comunhão. É fundamental a doutrina, é fundamental a comunhão. É importante estarmos juntos no partir do pão e também nas orações. E muito nas orações. Versículo 43. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, ok, para puxar a brasa à nossa sardinha, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia!
E todos os dias, aqui não fala de uma campanha, aqui não fala de uma conferência, aqui não fala de parede preta, de LEDs, de pintura profética, de pianos. Aqui fala de comunhão, partir do pão, oração, partilha, unanimidade. Era isso o segredo para trazer mais vidas à salvação. Glória a Deus. Há salvação no nosso meio, na nossa comunidade. Tem havido consoante aquilo que nós desejamos? Não. Não tem havido. Então quer dizer que nós precisamos ser mais igreja. Mas já estamos, a igreja está cheia, meu Deus do céu. Olha, tanta gente, 100 e tal pessoas aqui reunidas. Mas temos que ser igreja. E igreja é mais que estarmos reunidos. É ser. É ser. Temos que ser igreja. Temos que estar mais em comunhão. Mais juntos, mais na oração. Partir do pão, na comunhão, louvar com alegria. Estar atentos às necessidades do próximo. Olha que igreja é esta, que qualidade de igreja é esta. Mas repara que esta era uma igreja, pela qual nós estamos a falar, uma igreja perseguida. Uma igreja que, olhamos para os discípulos, estes discípulos de Atos 2, eram discípulos que estavam foragidos, trancados, presos, oprimidos pelos judeus, pelos romanos. Eram perseguidos, mas mesmo assim eles tinham comunhão, oravam, estavam juntos, louvavam, riam, sorriam, se alegravam, compartilhavam, vendiam os seus terrenos. Eram igreja mesmo em meio à perseguição. Então a condição não nos rouba a identidade. Escreve aí, aponta. A condição, a circunstância jamais poderá roubar a nossa identidade. Não roubou eles. Não roubou a igreja primitiva. E a igreja que nós queremos ser é que em meio à perseguição jamais iremos perder a nossa identidade. Escreve, aponta, mete hashtag, compartilha. Porque é verdade. Jamais poderemos... A igreja que eu quero ser, que eu quero pertencer, jamais irá perder a sua identidade. Aleluia. Jamais. Mas repara que a determinada altura, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E a igreja que estava amedrontada, trancada, entre quatro paredes, agora ela é liberta. Já não está presa entre quatro paredes. E sai para pregar, e sai para evangelizar. Agora os discípulos já não estão presos dentro de quatro paredes, mas são presos por não ter medo das perseguições e da pregação. Eles já não estão enclausurados dentro das quatro paredes, mas eles são presos por não ter medo. Eles são presos por não ter medo. Não tenho medo. Sou preso, sou lançado aos leões, mas mesmo assim a igreja não para de crescer, porque a perseguição não parou a igreja. Olha aí, não parou. Amém? Eles continuavam a crescer. Não vamos cantar mais uma vez, porque já cantámos este louvor 300 mil. Mas amém, está de cor. Então é assim que nós temos que ser. Sair cá para fora, uma igreja sem medo. A igreja que eu quero ser é uma igreja que não é trancada pelos portais, nem pelas paredes do medo. A igreja que eu quero ser não é aprisionada pelo medo, mas corre o risco, mesmo em meio ao medo. Consegue se libertar. O medo nós iremos sentir sempre. Faz parte de nós. A grande questão é se nós vamos ser influenciados pelo medo. O problema nos dias de hoje é que nós somos influenciados pelo medo. E nós olhamos para uma igreja primitiva e vemos que eles não eram influenciados pelo medo. Os leões não os influenciaram, as perseguições não influenciou, o Coliseu não influenciou, os romanos não influenciou, os judeus, os ortodoxos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e aquela malta toda não influenciou. Porquê? Estava vincada, primeiro que tudo, uma identidade e um chamado e um propósito. Então eles pregaram o evangelho com ousadia, com intrepidez. E é essa a igreja que nós queremos ser. Posso ouvir só um amém? Glória a Deus, aleluia. 3 améns? Aleluia, é essa a igreja que eu quero ser.
Qual é a igreja que nós queremos ser? Uma igreja que reúne-se nas casas, no templo, em oração, em comunhão. Essa é a igreja que eu quero ser, que reúne aqui no templo e espera que a fumaça encha este templo. Vem com a expectativa no Senhor, mas não no pregador. Vem com a expectativa naquilo que o Senhor pode fazer através do pregador, não aquilo que o pregador pode fazer com o Senhor. O pregador, seja quem for, pastor, bispo, apóstolo, saduceu, fariseu, jamais pregará aqui. Amém? Mas saiu agora, de repente. A expectativa da igreja, a quando um culto ao Senhor ou um evento qualquer que exista, tem que ser naquilo que o Senhor vai fazer através da vida do pregador. E toda a expectativa que é colocada no Senhor jamais será frustrada. Ele não é homem, nem Senhor para nos mentir, para nos aldrabar, para nos deixar em dívida alguma. Esta igreja reunia no templo, mas também de casa em casa. Esta igreja tinha profundo compromisso também com a doutrina apostólica. Tinha um profundo, uma aliança. Estava anelada à doutrina apostólica, aos ensinamentos dos apóstolos, àquilo que os apóstolos passavam para eles. Então não havia jamais nenhum pensador, algum doutor da lei que pudesse corromper esta doutrina. Esta igreja era uma igreja profundamente sensível à obra social. Eu quero que tu olhes para esta igreja e dentro de ti é esta igreja que eu quero ser. É como esta igreja que eu quero ser. A comunidade onde eu pertenço, que eu faço parte, eu tenho a possibilidade de agir em conformidade com aquilo que esta igreja é. Era a primitiva. Você tem a capacidade de agir no nosso meio e trazer para nós, para a comunidade ao qual você pertence, esta identidade. Às vezes nós somos 300 pessoas, 300 irmãos. Glória a Deus, Jesus. E às vezes dos 300 esperamos que 2 deles, que é o pastor e a pastora, vai mais um Obertelmo, mais a pastora Flávia também e o pastor Paulo Ramos, sejam estes, em 300, 5 têm a obrigação de trazer a identidade para a igreja. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós somos igreja, todos nós somos santuário de Deus, do Espírito Santo, todos nós somos templo. Foi dado a todos nós essa capacidade. O Espírito Santo é derramado não só sobre nós, mas sobre todos nós. Então todos nós temos essa responsabilidade. O Espírito Santo não foi derramado só sobre os 11 discípulos, 12 discípulos que estavam ali reunidos. Não, foi sobre os 120 que estavam lá reunidos. O Espírito Santo capacitou todos aqueles que perseveravam em obediência àquilo que Jesus havia dito. Esperem para que do céu seja derramado sobre vós poder e autoridade dada pelo Espírito Santo. Então não somos só nós. A igreja que eu quero ser está unida, unânime com todos os demais em prol da obra social. A igreja que eu quero ser é uma igreja sensível à necessidade do próximo. Que está sensível aos desfavorecidos. É uma igreja que a ação social não tem que andar a... Meu Deus, podes vir, por amor de Deus. Você pode vir no sábado, recolher alimentos no Continente ou no Lidl. Por favor, posso contar contigo? Não, a igreja que eu quero ser. Eis-me aqui, usa-me a mim. Tem que ser mais do que teórico. Tem que ser mais do que letra, porque a letra mata. Tem que ser ação. Que a vossa expressão de amor seja mais do que palavras. Seja atitudes. Sejam atitudes. A igreja que eu quero ser é uma igreja sensível. Então a próxima campanha de recolha de alimentos, não haja espaço. Que haja mais membros do que clientes. Que haja mais membros lá no Lidl a pedir apoio do que clientes que eles estejam lá. A igreja que eu quero ser é uma igreja comprometida com a oração. Pensa bem nos améns e nos aleluias que vais dizer agora. Luís, talvez seja melhor mudar para a quarta-feira, porque à sexta o pessoal está muito cansado para orar. Se calhar é melhor fazermos cultos temáticos, que é para o pessoal se sentir-se animado. O homem tem que estar a agendar aqui
estratégias para agradar a carne do homem. Tem que andar aqui a pensar, meu Deus, vamos fazer à quarta porque eles ainda estão, o pessoal ainda está animado e vem, vamos fazer temática, vamos falar sobre o fim dos tempos, porque assim atrai e eles vêm. Mas desde quando? Desde quando é que a igreja primitiva tinha cultos temáticos? Desde quando é que a igreja primitiva tentava fazer algo para o homem? Desde quando é que isso está escrito? Perseveravam unânimes no templo em oração, ponto final. Você é cristão, tem que gostar de orar, tem responsabilidade na oração, tem que orar. Quer ver milagres e maravilhas, prodígios, quer ver, tem que orar. Quer ser liberto, tem que orar. Quer ser curado, tem que orar. Tem que colocar o joelho no chão. E se for necessário, colocar milho também. E ajoelhar sobre o milho. Quando já ouviram? Não quero orar. A igreja que eu quero ser tem que orar. Tem que abarrotar pelas paredes. Tem que estar desejoso de fazer uma vigília. Tem que chatear o pastor e a pastora. Pastor, eu quero uma vigília. Pastor, eu quero ir no monte. Nunca me perguntaram por isso. Nunca houve um crente, um cristão, para não mentir, pronto, se calhar o Florencio, se calhar já me perguntou quando, pronto, tudo bem, para dar uma margem aqui de 10%. Já nunca. Poxa, Silvia, temos que fazer temos que ir ao monte com o pessoal, porque o pessoal está sempre a chatear, está desejoso. Não! A igreja primitiva queria orar. Sabem porquê que queriam orar? Porque eram perseguidos. Porque a dependência estava na oração, estava em Deus. E agora nós estamos muito confortáveis. Precisamos de mais leões. Precisamos de coliseus. Precisamos de judeus, precisamos de romanos para cutucar a nossa vida espiritual. O problema é que a azáfama do dia nos tem adormecido. Temos trocado as responsabilidades, Emma. Temos trocado as responsabilidades. Falo por todos nós, temos trocado. E os leões, e os judeus, e os romanos, eles sabiam que a dependência estava em Deus. E agora a nossa dependência está no salário que vamos receber ao final do mês. Está ou não está? Está ou não está? Está! Você fica preocupado, não se não orar, mas se não receber o ordenado ao fim do mês. Ficamos todos. Ficamos preocupados que estamos a ficar mais gordos. Verdade ou não, Vanessa? Verdade ou não? Tem que ir ao ginásio. É rotina. Não falha um dia. Preocupe-me. Tem que cortar isto. E orar. E cultuar. E abençoar. E ajudar. A igreja que eu quero ser é sensível ao espírito de oração. A igreja que todos nós temos que ser está sensível ao espírito de oração. A igreja que eu quero ser, Deus envia leões, envia gigantes para que eu possa ver a minha dependência. Para que eu possa ser cada vez mais dependente de Ti. Quando não temos nada, Pai, abençoa. Pai, quando não falta-nos o pão de cada dia, falta-nos o pão na despensa. As vasilhas estão vazias, Pai, abençoa. Estou desempregado, Pai, abençoa. Vem uma humilhação, Pai, abençoa. Vem um problema. Porquê? Será que é preciso problema para nós reconhecermos que é o nosso Senhor? Ou basta ser Ele o que é para nós o reconhecermos? Quantos entenderam? Muitas vezes só vamos ao Senhor através do problema. Quando basta, eu sou o que sou. A igreja que eu quero ser está sensível, é comprometida com a oração. Esta igreja, não somente evangelizava ou pregava o Evangelho. Esta igreja sabia que era necessário fazer discípulos. Esta igreja sabia que era fundamental fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Seguidores de Jesus. Pessoal comprometido com a palavra. Pessoal que reconhece a dependência de Cristo. Olhamos para nós, já sou salvo, amém. Então os outros... Não. O comportamento deles enfatizava a importância de se fazer discípulos. O objetivo deles, da igreja primitiva, não era somente experimentar os milagres, as maravilhas e os prodígios do Senhor. Era fazer discípulos. E tudo, e a história, fala-nos disso. Que a maior importância que Deus tinha para com esta terra, o papel que Deus tinha para com esta terra era fazer discípulos. Tanto que até mesmo as perseguições contribuíram para isso. A perseguição da igreja primitiva contribuiu para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo e dessa forma fosse feito discípulos, tornassem discípulos. Até a perseguição contribuiu para que isso acontecesse. E hoje, que faremos nós, pois irmãos? Que igreja queremos ser? Basta-nos estes 100 e tal
irmãos que estão aqui, estes 100 e tal discípulos, para mim é pouco. Para mim já é pouco o novo templo. Só dá somente para 400 cadeiras. Só dá para 400 cadeiras. Ninguém ficou exaltado, mas tudo bem. Eu e a minha casa estamos muito motivados. Não sei quanto assim, mas eu estou. Eu estou muito motivado. 400 é pouco. Tem que ser pouco. Tem que ser pouco. A igreja primitiva, a igreja que eu quero ser, quer mais discípulos, quer mais salvação, quer mais arrependimento, quer mais reconciliação, quer mais de Deus, quer mais do agir do Espírito Santo. E é esta a igreja que nós queremos ser. É esta a igreja que queremos ser. Versículo 42. A igreja que nós queremos ser. E olhando para as Escrituras, versículo 42, Atos 2, 42, a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é que eles sabiam a doutrina? Como é que eles tiveram conhecimento da doutrina? Alguém passou-lhes verbalmente essa doutrina. Alguém falou, alguém pregou essa doutrina. E alguém falou, ao alguém falar com eles, eles assumiram, ficou impregnado no seu coração aquela doutrina e jamais se viram livres da mesma. Nos dias de hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, que semana após semana é ministrada em cima deste altar. E aqueles que realmente tomam posse dessa doutrina, tomam posse desse conhecimento divino que é a palavra de Deus, têm a capacidade de impactar o mundo. Muitas vezes procuramos palavras de homens, quando Deus já nos deu a sua própria palavra. Esta igreja impacta o mundo ao pregar a palavra. Muitos queriam saber mais de Deus porque eles pregavam a palavra. Eles pregavam as Escrituras. Esta igreja que nós vimos, a igreja primitiva de Atos 2, era uma igreja que era fiel às Escrituras. Jamais acrescentava um ponto sequer, uma vírgula sequer, um pensamento deles sequer. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Esta igreja persevera na doutrina. Continua, está comprometida, tem uma aliança, está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Sabem o que é estar fundamentado, alicerçado na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus? É estar firme, é tornar-se inabalável em meio às circunstâncias. Porquê é que se vê tantos irmãos saírem da igreja? No mundo geral, ok? Vou sair de igreja, vou ser um desengrejado. Porque não há fundamentação, não estão fundamentados, alicerçados. Não têm o conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Perecer é ser destruído, é desistir, é acabar, é voltar para trás. E estes homens e mulheres e crianças eram fiéis, perseveravam nesta doutrina que um dia havia sido ensinado. Quantos têm aprendido culto após culto? Graças a Deus. Deixa-me lá ver quem não levantou, que é para nós fazermos um curso especial. Quantos aqui se sentem que aprendem um pouco mais ao vir aos cultos, ao assistir, ao ouvirem? Porque nós aqui zelamos por uma palavra expositiva, zelamos por uma palavra comprometida com a palavra de Deus, tentamos não fugir nem um ponto para a esquerda, nem um ponto para a direita, naquilo que é a palavra. Mais do que experiências próprias, nós exaltamos as experiências daqueles que viveram verdadeiramente a palavra. Falamos dos apóstolos, falamos de Jesus Cristo, falamos de Deus. E se isso não enche, não preenche, não te fortalece, algo está mal. A Bíblia olha para nós e retrata-nos como vasos de barro. E esses vasos de barro sensíveis, que podem partir, têm que estar repletos de quê? Cheios de tesouros, que é o Evangelho. Quando vimos à casa de Deus, ouvirmos as Escrituras, temos que olhar para esta palavra que está a ser ministrada como um tesouro, uma riqueza, ouro, que está aqui a ser dado dos céus. Se entrarmos aqui vazios, temos que sugar ao máximo aquilo que está a ser ministrado, porque é a palavra de Deus. Esta igreja estava aliançada com a verdade. É verdade que não temos mais estes apóstolos, mas continuamos a ser uma igreja apostólica, pois seguimos essa doutrina. E muitas vezes nós defendemos realmente a doutrina da igreja. Somos a doutrina, mas
Jamais podemos perder a piedade. Podemos sim defender a doutrina, mas uma doutrina que massacra, que magoa, que aleija, que fere. Não! Nunca podemos perder o amor, a piedade, a misericórdia. Temos que, através com a doutrina, nós temos que enriquecer. A doutrina enriquece, a doutrina capacita, a doutrina impulsiona a alcançarmos algo de Deus nas nossas vidas. Esta igreja, de certa forma, conjuga a doutrina, mas também com a verdade e amor. Esta igreja conjuga a sã doutrina com uma vida piedosa, sendo firme nas Escrituras. É a igreja que eu quero ser. É a igreja do versículo 42, que persevera. Quantos aqui, é um ato de coragem, eu entendo. Se examinando a si mesmo, olhando para dentro de si, percebe que a perseverança é algo que não faz parte dele ou dela. Quantos aqui estão que começam um livro e não acabam? Quantos aqui estão que começam algo, mas jamais acabam? Seja um projeto, seja o que for, na igreja, no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional. Quantos aqui se consideram assim? Levanta o teu braço, quero orar por ti. Levanta, sem medo, sem vergonha, com o teu braço levantado. Irmãos, vamos interceder por estes irmãos que levantaram o braço. Vamos interceder, levanta o teu braço, manifesta aí um pouco. Levanta o braço para eles. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos, Deus, por estes irmãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, Tu sabes a área, Deus, que tem tido mais dificuldade, Deus, em perseverar. Pai, seja no ministério, seja na fé cristã, seja nas promessas de Deus, seja na sua confiança para com o Senhor, seja na sua fidelidade para com o Senhor, seja nos seus projetos profissionais, familiares, seja em que área for, que a perseverança não esteja enraizada no seu espírito, na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-lhes força, dá-lhes ânimo, Deus. Sopra sobre eles em nome de Jesus, para que possam ser crentes, cristãos, homens, mulheres resistentes na Tua obra, resistentes, perseverantes, que possam iniciar, caminhar e finalizar os seus projetos em nome de Jesus. Que a falta de perseverança jamais possa fazer parte das suas vidas, dos seus projetos, dos seus sonhos, em nome de Jesus. Da mesma forma que a igreja primitiva era perseverante na comunhão, na oração, no partir do pão, que os meus irmãos assim sejam, Senhor, nas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a força do Senhor seja contigo e que tu possas perseverar. Esta era uma marca da igreja primitiva. A igreja que eu quero ser é perseverante nas orações. Pessoal, bora orar, mano. Vamos orar. Vamos orar no templo. Vamos orar, vamos chatear os pastores, os líderes do grupo de vida. Vão ser chateados em nome de Jesus pelos seus membros. Líder, eu quero ir orar ao monte. Vamos orar. Mas está a chover, irmão. Bora. Lembro uma vez de Samuel, o Tomás. Foram mais alguns irmãos que eu não me recordo. Fomos ao monte, estávamos no monte a orar antes do impacto. Estava a chover a potes. A potes. Quem está aqui que foi connosco ao monte nesse dia que estava a chover e a gente com guarda-chuva? Estavas lá, Rodrigo? Não estavas? Ninguém mais estava? É pena, foi uma experiência maravilhosa. Estava a chover a cântaros, estava a chover muito, muito. E a gente estava com o guarda-chuva. Em nome de Jesus, abençoe. Foi uma experiência maravilhosa. Foi brutal. Chateiem os vossos líderes. Chateiem eles. Todos nós temos essa responsabilidade. Vamos ao monte, vão 3 ou 4, vai. Chateia o pastor, temos uma vigília. Amém, vamos, bora, chateiem. Temos de estar famintos pela oração, famintos, desejosos, a babar pela oração. Estão a imaginar? Querem orar? Vamos orar. Vão orar 3 e 4 ao mesmo tempo, porque o pessoal está ansioso por orar. Mais oração, mais poder, mais proximidade de Deus. E esta é uma marca da igreja primitiva e vai ser uma marca, é uma marca da nossa igreja, nossa comunidade. Em nome de Jesus, eu quero ser assim. Atos 1:14, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Eles estavam unânimes no templo, à espera em oração, que o Espírito fosse derramado. Eles não foram para lá com uma agenda. Não, vamos agora porque dia X a tantas horas vai acontecer. Não, eles foram lá e esperaram.
Estavam lá, Atos 3:1, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Eles tinham rotina, era habitual, era costume eles orarem. Eles tinham esse procedimento, essa responsabilidade. Eles tinham esse hábito, é nosso hábito. A igreja que eu quero ser, ter o hábito de orar. Ter o hábito de orar. Quer-se ter a igreja só ao domingo aberta? Não pode ser. Só ao domingo, vemos à quarta-feira. Não, somos cristãos. Eles oravam. Os líderes não tinham agenda de oração. Não, era hábito, fazia parte. Às vezes olho para os muçulmanos e vejo a reverência que eles têm para com a oração. Seja onde estiverem, àquela hora, aquele horário, para o trânsito. Nunca viram vídeos? Bateu aquele horário, para o trânsito, para tudo, saem do carro, estendem a sua mantinha, ajoelham e fazem lá as suas orações. Por amor de Deus, nós temos um Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo. Atos 4:31, entendo eles orado. Depois da oração, nós queremos um milagre e depois vamos orar. Não. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Depois de orar, primeiramente, oração. Depois, manifestação. Primeiro, nós fazemos aquilo que nos compete. Depois, Deus faz aquilo que promete. Primeiro, nós fazemos aquilo que nos compete. E depois Ele irá fazer aquilo que prometeu, aquilo que promete. Amém? Atos 6:4. Os apóstolos tomam uma decisão e que é um divisor de águas na história do cristianismo diante dos desafios do ministério de atender aos necessitados. E como é que eles fazem isso? Como é que eles tomam decisões? Na oração. Mas nós preservaremos na oração e no mistério da palavra. Ministério da palavra. Eles, antes de tomar uma decisão, eles oram. Então a oração é fundamental para a igreja. É fundamental para a igreja. A igreja que eu quero ser é uma igreja que tem temor de Deus. Versículo 43. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Às vezes, na sociedade em que vivemos, como igreja, nos dias de hoje, como igreja, nós olhamos e pensamos e dizemos: bem, a fé jamais me pode faltar. Sim, a fé em Cristo é aquilo que traz salvação. Mas a falta de temor para com Deus poderá levar-te à perdição. A falta de temor nos nossos corações dão liberdade ao nosso ser, ao eu, para agir. E muitas vezes, ou totalmente das vezes, a falta de temor a Deus leva-nos por caminhos tortuosos, pecaminosos. Porque o temor a Deus é o filtro para a santidade. O temor de Deus é o filtro para alcançarmos a santidade. Quem não tem temor não consegue discernir aquilo que é pecado ou não, aquilo que é verdade ou não. Escuta, quem não tem temor a Deus deixa que o seu corpo tome posse das suas decisões. Dão por si a pecar. Assim que o temor vem a consciência, vem o discernimento. Deus, meu Pai do céu, pequei contra ti, perdoa-me. A falta de temor não nos deixa examinar a nós mesmos. Faz com que nós examinemos só o outro. Só o pecado do outro é sempre maior que o meu. Aliás, o meu pecado é reduzido a nada. A falta de temor a Deus deixa com que o nosso ego cresça. Deixa que nos tornamos egocentristas. Esta igreja, a igreja primitiva, alcançou tudo o que alcançou, fez tudo o que fez, deixou as marcas que deixou, porque tinha temor a Deus. E este é um ponto fundamental para a igreja. No temor a Deus, eu tenho a consciência de como irei tratar o meu irmão. Quem tem temor a Deus está consciente que tem que abençoar o irmão, tem que bendizer o irmão, tem que ser misericordioso, bondoso. Quem tem temor a Deus não murmura. Não dá tempo à murmuração. Quanto mais tempo nós damos à murmuração, menos tempo temos para a bênção. Quanto mais tempo nós murmuramos, menos abençoado nós estamos.
quanto mais tempo nós estamos em meio ao pecado, menos tempo estamos no meio. É lógico, é verdade. Mas nem sempre nós discernimos isso. Já deste conta que estás a pecar? Quantos já pecaram aqui? Aí tantos, meu Deus do céu. Poxa. Vamos fazer aqui uma libertação. Aí em casa, quantos já pecaram? Lá em casa acho que ninguém pecou. Já viste que é tempo perdido em meio ao pecado? Se Deus tivesse um cronómetro em meio ao pecado, quanto tempo já batia lá? Eu aqui tenho 11h10. Não, o horário não é de pecado, ok? É o horário, são 11h10. Deus está a cronometrar o tempo de pecado ou o tempo em que estás em pecado. Clicou. Agora está a cronometrar o tempo que estás em santidade. Onde está mais tempo? Onde existe mais tempo? O que é que irá ser colocado na balança? Que medidas irão ser colocadas na balança? Sabem? Eu sei que nem sempre o tempo determina o final das coisas. Porque uma equipa de futebol pode ter 30% de posse de bola e no final de contas pode ganhar o jogo. Mas vale a pena pensar nisso. Porque quanto mais tempo, imagina que o noivo vem buscar a noiva hoje. Em que lugar nós estamos? Em que lugar nós estamos? Que tempo estamos a viver? De pecado, de mentira, de murmúrio, maldicência, frieza espiritual? Estamos engessados, mortos de composição já espiritualmente. Esta igreja tinha temor. E a igreja que eu quero ser é uma igreja que tem temor de Deus. É uma igreja que tem temor de Deus para que possa discernir os seus desígnios. Para que possa conhecer o Pai. A igreja que tem temor a Deus presta reverência, presta culto a Deus. Nos dias de hoje nota-se bastante a irreverência, o informalismo da igreja, às vezes até mesmo em simples brincadeiras, em simples conversas. E nós, igreja, temos que vigiar nesse sentido. Haja temor, haja reverência, sejamos comprometidos com o temor. E aquela igreja primitiva era tão comprometida com o temor que Ananias e Safira, em meio a uma mentira, nós sabemos o que aconteceu com eles. O temor estava tão impregnado, o Espírito de Deus vivia tanto naquele meio. Foram mortos, morreram. Parece que aquele acontecimento vivificou ainda mais o temor. Então eles não conseguiam de maneira alguma aquele exemplo que Deus havia dado com a morte daqueles dois, fez com que eles se comprometessem ainda mais. Que experiência nós temos que viver para que possamos ter mais temor a Deus? Temos que viver a morte de alguém? Temos que ver a desgraça de alguém? Ou basta-nos a grandeza e a maravilhosa graça do Pai? Ou basta-nos isso? Claro que sim. Claro que sim. A igreja que eu quero ser é uma igreja que vive a presença da intervenção divina. A igreja que eu quero ser é que em meio a nada Deus manifesta de uma forma sobrenatural. Olha, foi curado. Olha, eu te curei. Vive. A igreja, porque é uma igreja que tem temor, é uma igreja que zela pela sã doutrina, como é uma igreja que zela pela comunhão e o partir do pão, vai viver e vai presenciar a intervenção divina habitualmente. Habitualmente milagres e maravilhas vão acontecer e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Atos 3, cura de um paralítico na porta do templo. Atos 4, 31, lugar onde a igreja reúne, ora, intercede, está cheio do Espírito Santo e aquele lugar treme. Estão tão cheios do Espírito. Eu queria ver se este lugar tremesse por uma intervenção divina, quantos iriam ficar aqui? A igreja que eu quero ser é uma igreja que entende que é intervenção divina e não do acaso. A igreja que eu quero ser é que olha para os milagres e maravilhas, conseguem discernir que foi o Espírito Santo que atuou. Atos 5, 12 a 15, a Bíblia fala-nos, conta-nos que muitos sinais e prodígios são feitos. Esta é a igreja que eu quero ser. Atos 8, versículo 6, Filipe opera sinais e maravilhas na cidade de Samaria. Eu quero ver homens e mulheres operar milagres e maravilhas em Setúbal, em Lisboa, em Sintra, seja onde lugar for, nos bairros, nas famílias. Pode ser o Filipe, pode ser o Manel, pode ser o Joaquim, pode ser o Vítor, o José.
O José nem deu um amém, nem um glória a Deus, mas tudo bem. Não amém nenhum. Pode ser a Raquel. Meu Pai. Pai, em nome de Jesus. Raquel irá operar milagres e maravilhas. O Vitor irá operar milagres e maravilhas. O Mike, aleluia. O Jorge, em nome de Jesus. A Emma vai romper cheio do Espírito Santo. Ser curada agora, em nome de Jesus. A sombra da pastora Flávia passa por mim e xaramanaia de Deus. A Miriam ali cheia do Espírito Santo. Milagres e maravilhas. Isto é a igreja que eu quero ser. Não para exaltação do nome do homem. Do homem, mas de um homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo, esta é a igreja que eu quero ser. É a de Atos 16:25, um terremoto destrói as estruturas da prisão em Filipos e Paulo prega para o carcereiro e começa ali a sua conversão. Em meio à prisão ele não está, meu Deus do céu, agora louva e adora e prega e há salvação. Uma vez preso, mas depois de pregar, tratado como um lorde. Tratado como um lorde. O carcereiro converte, leva-o para casa, trata das suas feridas, alimenta-o. Meu Deus do céu, que maravilha. Esta é a igreja que eu quero ser, onde há a reversão dos cenários. O cenário hoje é negro, mas amanhã é branco como a neve. Aleluia. Esta é a igreja que eu quero ser, testemunhos aqui em massa, atropelarem-se para dar testemunho. Não para ter a oportunidade para falar, mas para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Amém? Esta é a igreja que eu quero ser. Esta é a igreja que nós temos que ser. Esta é a igreja que nós temos que ser. A igreja que eu quero ser, sabem qual é? É a igreja que vem ao culto já com o sapatinho de fogo. Entra ali já no Xaramanaia. A igreja que eu quero ser não vai louvar ao Senhor assim. Mas vai com entusiasmo. Aleluia, glória a Deus. A igreja que eu quero ser não está dependente se dá o dó, dá o ré, dá o fi, se o louvor está animado ou não. A igreja já está em chamas antes de entrar na casa de oração. Já está em chamas. Está a pentear o cabelo. Já está em chamas. Sabem, os puritanos, eu já disse isto aqui uma vez, os puritanos antes do culto de Santa Ceia, eles preparam-se uma semana antes para aquele culto. Estão em preparação, estão em estágio. Nós olhamos para as equipas de futebol, que tem estágio. A igreja tem que entrar em estágio antes de vir ao culto. O jogo não começa só aqui dentro destas quatro paredes. O culto já começa quando você acorda e coloca os pés no chão. O culto começa quando você já está no banheiro lá a tomar banho. Aleluia, Senhor. Está a pentear, pôr gel e tal. Já começa lá em casa. A igreja que eu quero ser é entusiasmada. Está alegre. A Bíblia diz, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração. Tinham prazer em estar na casa de Deus. Era gozo vir aqui. Quantos ficam entusiasmados de vir à casa? Mas diz só a verdade. Quantos ficam entusiasmados de vir à casa do Senhor? Quantos ficam ansiosos de vir à casa do Senhor? Quem foi hoje empurrado para vir à casa do Senhor? Eu quero orar por ti, pela tua vida. É claro que ninguém vai dizer, não é? Não fica bonito. Mas quando se vem, lá vai eu cultar o Senhor. A minha esposa empurrou-me, aprisionou-me. É para teu bem, meu filho. Os filhos, os miúdos, os adolescentes têm que ir, são obrigados. Glória a Deus. É uma bênção colocar no porta-malas para vir louvar ao Senhor. Vir à igreja não é um peso, vir à igreja não é um sacrifício. Vir à igreja é um prazer, uma alegria, cultuar a Deus que cuida. Deus cuida dos nossos filhos, cuida da nossa esposa, cuida do nosso trabalho. Dá-nos o pão nosso de cada dia, nos protege, nos livra, nos abençoa, nos faz prosperar. Mas é preciso uma lista vasta. Não é preciso uma lista, basta saber quem Ele é. Não quer saber daquilo que Ele pode dar, mas quer saber daquilo que Ele é. E isso é o nosso maior prazer. Louvar é o nosso maior prazer. Na Tua presença eu quero estar. É isso que nós temos de declarar nesta manhã. Uma igreja que eu quero ser tem entusiasmo no culto. É uma igreja entusiasmada no culto. É uma igreja que louva e contagia. Coloca as mãos sobre o irmão que está ao lado e diz assim, Deus vai te ungir para louvares com euforia. Deus vai te abençoar, vai tirar toda essa prisão, vai te tirar desse cárcere emocional para que possas louvar e adorar com alegria em nome de Jesus. Deus, uma igreja contagiante contagia-se a si mesmo como corpo e contagia aos demais. Falta salvação e falta revelação de quem Deus é ao mundo porque nós não temos sido alegres e contagiantes. Queremos contagiar, temos que estar contagiados de Deus. Às vezes temos tanta
facilidade em quebrar a quarentena do coronavírus. Deus está a falar contigo. Eu vou de máscara, vou só ali. Contagiar, a simples possibilidade de contagiar alguém com um vírus mortal, às vezes em nada se compara com a necessidade e com o prazer de contagiar alguém com a vida espiritual. A igreja que eu quero ser é uma igreja contagiante, louvando a Deus e caindo na graça, não só deste povo, mas de todo o povo. Caindo não só na graça do povo que vai estar aqui, que vai estar lá no futuro espaço, não, mas de todo o povo. A presente da Câmara, aleluia. Ainda me lembro, a Silvia caiu na graça dos pescadores. Quando se lembra no batismo que a pastora Silvia teve iniciativa, eu fugi, não tive coragem, né? Foi só para mulher mesmo, essa missão. Foi muito à frente. Quem esteve lá? Que estava lá, Karim? Estava lá então. Quem esteve lá, levantou o braço aí. Amém. E foi muita coragem, meu. Estava lá presidente da Câmara. Eu quero dizer alguma coisa. Eu quero louvar a Deus e quero cair na graça. Esta igreja se predispunha a cair na graça não só dos de dentro, mas também dos de fora. E foi o que a pastora Silvia fez naquele lugar. Parque Urbano de Albaquel, festa dos pescadores, 200 ou 300 pessoas reunidas naquele lugar. Vereadores, presidente da Câmara estavam e responsáveis pelo evento estavam naquele lugar. Posso dar uma palavrinha só a este pessoal todo? Faz favor. Agora fala assim por causa dos dentes. Fala espinha de massa. Posso dar uma palavra? Pode sim, mas era para ser outra pessoa, mas foi a Silvia. Mas tem que ser aquela senhora. Ora, calhou o cálice. Então... começou a pregar, a dar uma palavra de esperança, a pregar o Evangelho. E o povo, de certa forma, claro que existe sempre um ou outro que fala uma palavra ou outra menos própria para o momento, mas em grande parte caiu na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Naquele dia eu creio que houve semente lançada e houve salvação. Naquele dia houve salvação. E noutros dias haverá salvação a partir do momento em que nós acharmos graça ao povo que está lá fora. Mas para isso temos que ser loucos, temos que louvar a Deus. Temos que estar cheios de Deus, temos que perseverar nas doutrinas. Não temos que ser uma igreja que é condicionada pelas circunstâncias na terra, mas pela vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.